beleza! Senhoras e senhores, Danilo Brito aqui. Muito obrigado a você que faz parte deste canal, dos amantes da música feita de coração. Mas hoje vou falar de um assunto que não está perfeitamente ligado à música, mas sim à poesia, aos repentes. Vou falar sobre os repentistas do Nordeste brasileiro. O repente de viola, o baião de viola, né? É uma coisa linda que eu sempre fui apaixonado por isso. Sabe? Desde criança, da mesma maneira que eu cresci ouvindo música, ouvindo Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, Orlando Silva, Luiz Gonzaga, eu também ouvia as histórias passadas, né, por meu pai que contava, porque isso é uma tradição passada meio que oralmente, sabe? Então ele me contava dos repentistas do Nordeste, isso em São Paulo, né, porque eu nasci em São Paulo, e meu pai é paraibano, minha mãe é baiana, como eu já disse, eu sou São Paraibaiano, né? Mas o meu pai conviveu com os poetas repentistas na Paraíba e me passava vários desses versos, dessas estrofes lindas desses poetas que improvisavam, os poetas improvisadores, tinham uma capacidade impressionante, tinham e têm essa capacidade, porque isso é uma cultura que se mantém viva e muito forte no Nordeste ainda hoje, né? Eu, com meu pai contando esses versos todos, eu decorei vários e muitos versos, né? Não só dos contados pelo meu pai, mas por tios, amigos também, né? E se hoje em dia há uma quantidade grande de livros, né, com esses poemas escritos, publicados, né, isso, na maioria dos casos, são versos catados, vamos chamar assim, de testemunhas, pessoas que ouviram um poeta declamar uns versos, tal, e que a pessoa decorou aquilo e levou até uma fonte, uma pessoa que pudesse escrever um livro, né? São informantes, né? Testemunhas que ouviram numa cantoria um poeta falando isso, né? E sobretudo nos poetas mais antigos, né? Que não tinham essa facilidade de registro que temos hoje, não é verdade? Então, imagine uma cantoria feita lá nos anos 1930, 40, 50, 60. Então, são apenas testemunhas que ouviram, que conseguiram gravar, memorizar alguns versos e passaram aquilo adiante. Mas imagine o tanto de coisa, essa riqueza inteira de versos maravilhosos que se perderam com o tempo, não é verdade? Mas a fama desses poetas é tão grande, né, que a gente imagina o quanto eles distribuíram essa inspiração, essa poesia ao longo do tempo pelo interior nordestino, né? Isso é uma cultura muito difundida no Nordeste brasileiro, né? Sobretudo no interior, né? Aliás, há uma cidade do estado de Pernambuco, São José do Egito. Ali é a fonte dos poetas, né? Tem muito poeta famoso dessa cidade. Embora eu vá falar aqui hoje, mais especificamente, de um grande poeta que foi o maior de todos eles. Isso não só segundo os meus conhecimentos, mas segundo todos os poetas, né? Todos os poetas o aclamam como o papa dos violeiros, né? Ou seja, o violeiro porque é o poeta que ele bate a viola dele, ele toca, faz esse baião de viola semelhante a isso aqui que eu fiz, né? No início do vídeo, e declama os versos, né, improvisados, feitos na hora, né? E geralmente as cantorias eram feitas por dois poetas, né? Hoje em dia o que a gente vê no coco, né, aquele estilo de poesia improvisada também, mas com pandeiro, né, tocando um ritmo coco, a gente vê isso nos violeiros, né? Também chamado de baião de viola, esse gênero, né? Mas com as declamações, né, dos poetas. Essas cantorias, como eu disse, geralmente feitas por dois poetas, eram como uns saraus, reuniam uma plateia, né? Os dois se sentavam, cada um empunhando a sua viola, e tinha uma bacia, uma bandeja assim à frente, para que os ouvintes pudessem ofertar algum dinheiro, alguma coisa, né, conforme
o agrado deles, né? Ou então, às vezes, a pessoa dava um mote, um tema, e esse mote servia para um determinado período da cantoria dos poetas, para eles desenvolverem os versos a partir daqueles motes, né? Aí a pessoa vai lá e contribuía com uma graninha. E isso é uma tradição muito antiga no Nordeste brasileiro, muito bonita, aliás, porque você imagina você pegando dois poetas inspirados, né, com aquela capacidade da velocidade de raciocínio, né, é um deleite, né, e os temas são diversos, né, como demonstraria aqui ainda neste vídeo. Eu peço que você se inscreva neste canal, que você participe aqui conosco, você deixe o seu like, você compartilhe esse vídeo, para que possamos alcançar cada vez mais as pessoas que estão de coração aberto para uma arte legítima. E esse poeta maior, de quem eu vou falar hoje aqui, chama-se Severino Lourenço da Silva Pinto. Nascido na Paraíba, na cidade de Monteiro, no ano de 1895. Ele faleceu em 1990. Era considerado o Cascavel do repente, o Papa dos violeiros. Cascavel do repente porque ele era muito venenoso nas suas respostas, né? Porque quando existe uma tradição nesse tipo de poesia cantada, que é o desafio. Então é um poeta desafiando o outro, com ofensas, um querendo ser melhor do que o outro. Isso faz parte dessa cultura, né? É a chamada peleja. Isso não é o tempo inteiro, né? Isso é um determinado período da cantoria, daquele sarau, em que essa peleja é realizada, né? E quando o Severino Pinto, ou Pinto do Monteiro, como é conhecido, sobrenome e a cidade onde nasceu, quando ele era afrontado por um outro poeta, as respostas eram avassaladoras, era venenoso, o Cascavel do repente. Esses poetas geralmente são muito admiradores da natureza, né? Eles são muito perspicazes, são muito atentos às coisas que estão ao redor, aos elementos da vida. Certa vez, terminando uma cantoria, uma dessas cantorias, né, dessas tradicionais, Severino Pinto estava junto de Lorival Batista, outro grande poeta, dos mais afamados, dos mais respeitados, e que eu falei alguns versos desse Lorival Batista, né, no programa De Noite com Danilo Gentili. Eu não sei se você assistiu, vale a pena assistir esse programa, foi muito legal. Eu vou deixar o link aqui para que você veja, tá bem? Mas, voltando à história, no término da cantoria, o dia amanhecendo, Lorival Batista e Pinto do Monteiro indo para suas casas, cada um num cavalo, Lorival mais à frente, assobiando, tal, uma melodia, e Severino Pinto num outro cavalo, atrás, já cochilando, cansado da cantoria ao longo da noite, né? Cochilando, tá, e o cavalo levando ele. Aí, Lorival Batista, que ia mais à frente, estava passando à beira de um serrote. O serrote no Nordeste é uma pequena serra, geralmente composta por pedras amontoadas, né? E ali, Lorival viu que um porquinho estava morto dentro de um serrote, um leitão. E que eles chamam um leitão de bacurim ou bacurote, né? E aí tinha uns urubus ali em cima daquela carniça, e com a aproximação do cavalo de Lorival, os urubus voaram, se espantaram, né? Aquele barulho todo e tal. E aí Lorival falou assim: eu vou ver se esse velho ainda tá bom. Pinto, quantos urubus voam daí? Aí Pinto do Monteiro despertou, viu a cena, olhou ali o porquinho morto, os urubus voando, e falou assim: o pobre do bacurote que no mato deu um mergulho e fez cobertor dos vasculhos e veio morrer no serrote. E ali eu vi um magote de varejeiras azuis que estava chupando o pus que a própria matéria faz.
parece ter muito mais de 36 urubus. Ô velho poeta. Já pensasse, o cara dormindo, cochilando, vê aquela cena e tira uns versos desses, velho. É bonito demais. Eu adoro isso, eu sou apaixonado por isso, sabe? Eu, certa vez, ainda muito criança, eu devia ter uns 9, 10 anos de idade, quando eu fui em uma das viagens para Paraíba, terra do meu pai, viajava de ônibus, né? São 48 horas de viagem, né? E numa dessas viagens de São Paulo a Paraíba, eu certa vez ia passando por uma cidadezinha pequena no estado da Bahia, eu dentro do ônibus, né? O ônibus não havia parado, não, só apenas tinha diminuído a velocidade. Eu saía da autoestrada e com aquela ruazinha estreita, com quebra-molas e tal, e eu notei que tinha um muro com vários versos escritos assim, né, de poetas diferentes. E teve um que me chamou mais atenção, em particular, e que eu acabei decorando, que estava escrito o seguinte: os homens do meu Nordeste estão desaparecidos, para as cidades de São Paulo os ônibus vão entupidos, levando os aventureiros e trazendo os arrependidos. Aí estava escrito embaixo, Pinto do Monteiro. Bonito. Esses poetas eram demais. E dos temas mais diversos, né? Uma cultura incrível, né? É impressionante como eles têm um conhecimento geral da humanidade, do mundo, né? Certa vez, Pinto do Monteiro, de frente para um admirador de sua arte, ouviu o seguinte: Pinto, fala uns versos aí falando em amor, tá? Aí ele disse: o amor é um parafuso que dentro da rosca cai, só entra se for torcendo, porque batendo não vai. E quando enferruja dentro, nem distorcendo não sai. Esse foi falando em amor, né? Mas há assuntos triviais também, né? Coisas do dia a dia, narrados por esses poetas maravilhosos também, né? Certa vez, Pinto do Monteiro estava numa mercearia, num mercadinho, mas que vendia bebidas, vendia utensílios para o lar, uma série de coisas, né? E ele estava com outros poetas também, e aí entrou um médico nessa mercearia, que era fã dos poetas, fã de Pinto do Monteiro, e aí deu um mote. O mote geralmente é um assunto, né, que a pessoa dá para um poeta, e o poeta ele desenvolve aqueles versos de acordo com aquele tema do mote, e ele repete o mote rimando no final. Aí o médico olhou para os poetas e falou: o mote é esse, aqui, ali e acolá. Severino Pinto, ouvindo o mote do médico, olhou ao seu redor e disse: aguardente tampa garrafa, garrafa tampa aguardente, pente, cabelo, marrafa, marrafa, cabelo, pente, umbu, cajá, cajuí, cajuí, umbu, cajá, acolá, ali, aqui, aqui, ali, acolá. Tá vendo? É uma velocidade de raciocínio, uma capacidade impressionante. Bom, além de Pinto do Monteiro, tivemos muitos grandes poetas, né, que eu falarei aqui em futuros vídeos, né? Olha, Antônio Marinho, Lorival Batista. Aliás, Lorival tinha 2 irmãos poetas, Lorival, Otacílio e Dimas Batistas, 3 grandes poetas, viu? Cancão de São José do Egito, enfim. Eu, quando era menino, e morei na Paraíba, né, por um ano, eu tinha 11 anos, eu conheci lá João Furiba, na cidade de Sumé, né? E ele foi um parceiro de Severino Pinto, dessas pelejas, né? Ele não era tido como um poeta tão brilhante como esses outros que eu citei agora, mas estava sempre por ali, né? Era chamado os poetas mais fracos, assim, né? Certa vez, João Furiba, ao lado de Pinto do Monteiro, falou: Pinto, qual foi o poeta que lhe deu mais trabalho até hoje? E ele se referia às pelejas, né? Aos desafios, né? Ou seja, aqueles duelos entre os poetas nas cantorias. E aí Pinto respondeu:
O poeta que mais me deu trabalho até hoje foi Furiba. Ou seja, ele mesmo, né? Aí Furiba ficou todo orgulhoso, né? E foi, Pinto. Por quê, rapaz? Por que você diz isso? Aí ele falou. Pinto respondeu. Porque me tomou 20 conto emprestado, até hoje não me pagou. Bom, senhoras e senhores, muito obrigado por essa companhia, obrigado pela audiência. Reforço aqui para que você se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e poste seu comentário aqui também. Tá certo? Um grande e forte abraço.